Bom, gente, tô começando a gravar? Tô começando a gravar. Opa, chegou alguém. Chegou alguém aqui, Bruna. Isso, tá bom. Nós vamos começar fazendo a correção daquele exercício proposto, para a gente entender bem como é que funciona passo a passo aí desse exercício, para depois continuar a matéria. E a prova vai cair, a matéria da prova vai cair até o que nós falarmos na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. O João propôs uma ação de revisão das cláusulas de um contrato de compra e venda de um imóvel adquirido junto à construtora XYZ. Quando a ré, quem que é a ré? A construtora, né, gente? Quando a ré apresentou em sua defesa nos autos, alegou que havia uma cláusula ajustada entre as partes que remetia eventuais conflitos gerados em decorrência do contrato firmado entre as partes para determinada câmara arbitral. Ou seja, aqui nós temos a alegação da construtora de que havia uma cláusula compromissória arbitral. Após a apresentação da defesa pela ré, o juiz de primeira instância proferiu a sentença, entendendo que o Poder Judiciário não era apto para julgar aquela demanda que deveria ter sido proposta perante a jurisdição arbitral. João apresentou, então, um recurso que agora está para ser julgado pelo tribunal. Basicamente, no recurso, João alegou que no Brasil, somente existe jurisdição estatal, sendo proibido o exercício de tal atividade de forma privada. 2. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário seria afrontado caso entendido que somente a Câmara Arbitral pudesse julgar a referida demanda. Os fundamentos apresentados no recurso devem ser acatados? E aí, quem quer falar um pouquinho antes da gente passar para a correção? Já tem até decisão, né, sobre esse tema. Como? Alô? Oi, Nelson, desculpa, fala, cortou. O Supremo acho que já tem julgamentos em casos semelhantes. Sim, não só... O desembargador entende que os contraentes exercem a faculdade de renunciar à jurisdição estatal. Com base no artigo 5º da Constituição, ele entende que representa um direito de ação e não um dever. Então, na sua opinião, os argumentos do João devem ser acatados ou não? Não devem. Tá. Quem mais pensa como Nelson e por quê? Alguém mais se voluntaria ou eu vou chamar um voluntário aqui para responder? Vamos, meninos. Estudante de direito não pode ter vergonha de falar. Aqui é o lugar de errar. Aqui vocês podem errar à vontade. Na prova e na vida não pode. Vamos lá. Aline, o que você acha? Não, a Micaele vai falar. Fala, Micaele. É que você na aula passada falou sobre a discussão sobre a jurisdição somente estatal, que ainda era um questionamento muito profundo sobre a arbitragem também ter o poder da jurisdição. E ela é reconhecida como um meio processual. Então não faz sentido. Além da cláusula que também tem, falando sobre arbitragem. Não entendi. Então, você pensa como Nelson ou não? O recurso deve... O tribunal, ao julgar o recurso, deve aceitar os argumentos do João ou não? Não. Não, por quê?
Porque na aula passada você falou sobre a jurisdição estatal, somente estatal, sendo que a arbitragem também é reconhecida como um modo de resolução de conflito, e a jurisdição somente estatal ainda é um questionamento muito profundo no direito. E a cláusula, tem uma cláusula no contrato falando sobre arbitragem. Entendi. E aí, quem mais? Alguém discorda disso, gente? Professora, Oi. eu fico meio em dúvida aí, porque eu estava lendo e vi que tipo, o que ele acabou de alegar, que no Brasil somente existe jurisdição estatal, faz sentido. Porque essa maneira, essa forma privada de resolver as coisas, que é Perdão, esqueci o nome. Como é que chama mesmo? Arbitragem. Isso, a arbitragem, ela não tem jurisdição, ela não tem poder. E só o Estado tem essa jurisdição estatal aí de poder aplicar a lei e algum tipo de pena e fazer acontecer. Diferente da arbitragem, que não tem jurisdição. Então, o que ele falou sobre somente existe jurisdição estatal, eu acho que está correto. Gente, pense o seguinte, ó. Vamos pensar. O que é a arbitragem? É um meio alternativo ou um meio que pode ser adequado à solução de conflito, certo? É um meio de heterocomposição em que um terceiro imparcial E acho que ela caiu. O da professora caiu? Eu acho que caiu, achei que era minha internet, mas acho que ela caiu mesmo. Pensei que tivesse travado. O microfone dela tá ligado. Porque eu vi o tempo correndo aqui na reunião, eu falei, caramba, não travou, acho que ela caiu. Vamos aguardar agora. Vamos lá. Gente, voltou? Gente, Voltou. Voltou sim, voltou. eu não sei o que aconteceu aqui, de repente apagou tudo na minha casa, acabou a força geral, desconectou a internet e voltou. Eu estou tentando até agora voltar. Deixa eu ver se... voltou aqui, tá gravando também.
Vamos distribuir. Me perdoem, mas foi um problema técnico que eu não sei explicar o que aconteceu. Bom, vamos lá, gente. A gente estava dizendo, então, o que é a arbitragem? A arbitragem é um meio alternativo de resolução de conflito, em que um terceiro imparcial, que é o árbitro, vai decidir, determinar e impor a sua vontade às partes. No entanto, gente, quando a gente está falando de arbitragem, ela é facultativa, é uma opção das partes. Vocês se lembram que eu comentei na aula passada que existe uma discussão doutrinária, os doutrinadores, aqueles autores que escrevem os livros do direito, acerca de se a arbitragem deve ser considerada atividade jurisdicional, deve ser considerada jurisdição privada ou não. Alguns autores entendem que sim e alguns autores entendem que não. De toda forma, ainda que seja considerada como atividade jurisdicional privada, a arbitragem ela não tem força para executar a sua decisão. Então, imagina que no caso decidido por uma câmara arbitral, lembrem-se do exemplo que eu dei em sala quando falamos de arbitragem, que, por exemplo, se a Netshoes fez um contrato com a Nike, a Nike, e nesse contrato eles colocaram aí uma cláusula compromissória de discutir qualquer problema oriundo dele através de uma determinada câmara arbitral. Se eles deu problema no contrato, então instala-se o conflito e aí eles vão até a Câmara Arbitral para resolver esse conflito. Imagina que o árbitro tenha dado ganho de causa, por exemplo, para a Nike, mandando a Netshoes pagar determinado valor para a Nike. E a Netshoes diz, não concordo, não vou pagar. Não existe recurso da decisão arbitral. O que está decidido, está decidido. Forma-se um título executivo extrajudicial. Então, para forçar a Netshoes a pagar, então, ou seja, executar a sentença arbitral, é preciso procurar o Poder Judiciário. Então, por isso, inclusive, que alguns autores dizem que a jurisdição é exclusiva, monopólio do Estado. Mas, de toda forma, tem autor que pensa diferente. De toda forma, quem entende de um jeito ou quem entende de outro, sabe e admite que só é possível forçar essa decisão, executar essa decisão do juízo arbitral através do Poder Judiciário, tá, gente? Aqui no caso, só que a arbitragem é um meio alternativo de solução de conflito que é previsto, inclusive, no próprio Código de Processo Civil. Vocês vão ver lá no artigo 1º do Código de Processo Civil, abram comigo, por favor. Artigo 1º do Código de Processo Civil, que diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
Aí no parágrafo 3º, no artigo 3º, está dizendo assim especificamente: não excluirá da prestação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º diz: é permitida a arbitragem na forma da lei. Ou seja, esse tipo alternativo de resolução de conflito é permitido pela nossa legislação. E vocês vão ver no Código de Processo Civil, inclusive, que a decisão do juízo arbitral faz coisa julgar, se transforma em título executivo para poder ser, inclusive, executada depois no Poder Judiciário. Então, embora haja essa discussão se a arbitragem é jurisdição privada ou não, independentemente disso, existe um reconhecimento legal de arbitragem como meio de solução de conflito. Tudo bem? E aí nós vamos ver o seguinte: para a gente analisar essa questão, esse exercício que a gente propôs para vocês, a gente tem que ver tecnicamente o que é jurisdição, verificar se a jurisdição no Brasil pode ser prestada da forma privada, tudo isso a gente já falou. Compreender a extensão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está lá no artigo 5º, inciso 35, que diz assim que nenhuma matéria pode ser excluída da apreciação do judiciário. Nenhum direito ameaçado vai ser excluído do poder judiciário. Isso, gente, quando as próprias partes estabelecem como forma de solução de conflito a arbitragem, isso está dizendo que elas optaram por, nessa fase de conhecimento, o juízo arbitral é que vai dizer quem tem razão, e não o Poder Judiciário, foi opção delas. Isso não é contrário à nossa legislação, pelo contrário, a gente acabou de ver que a própria lei processual prevê e admite que se usem meios alternativos de solução do conflito. Nós falamos ainda do artigo 217, lembra da justiça desportiva? Que sim, essa é a exceção a respeito do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que no caso de justiça desportiva, aí sim precisa esgotar toda a via administrativa antes de ingressar no judiciário. Nos demais casos, não, você pode ingressar sem isso. Mas vamos em frente. A gente estudou que tem uma divergência doutrinária a respeito de se é jurisdição, se não é jurisdição, a arbitragem. No entanto, o fato de existir essa divergência doutrinária não significa que a arbitragem vai deixar de ter validade, tá? E o Estado brasileiro atribui expressamente a solução de conflitos, como vou dizer, na verdade, ele dá essa opção de solução de conflitos desde que se trate de direitos patrimoniais não disponíveis, ele dá essa opção às partes. E aí, quando a gente vê no artigo 337, inciso 10, artigo 400, combinado com, quando você vê essa expressão C/C, é combinado com, tá, gente? Com o artigo 485, inciso 7 do Código de Processo Civil, vocês vão ver que a simples menção a uma cláusula compromissória, se só existir a cláusula compromissória de arbitragem no contrato, o juiz verificando que tem essa cláusula, que as partes optaram na hora de contratar, que elas iriam optar pelo juízo arbitral, se o juiz percebe isso, observa isso, de pronto, ele não precisa analisar o mérito da questão, ele pode extinguir o processo, como assim o fez, dizendo que essa causa deveria ser julgada pelo juízo arbitral que eles escolheram naquele contrato. Então, os desembargadores
do tribunal, na hora de julgar o recurso do João, não devem acatar os seus argumentos, devem manter a decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu a existência dessa cláusula arbitral. Vamos lá no artigo 337, inciso 10 do Código de Processo, gente. Diz assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Antes de discutir o mérito significa preliminarmente, tá, gente? Inciso 10, convenção de arbitragem. E agora vamos lá no 485, inciso 7. Diz assim, esse 485 fala a respeito da sentença. Diz assim: o juiz não resolverá o mérito quando ele for proferir uma sentença extinguindo o processo sem entrar no conteúdo do que está sendo discutido. Quando que ele pode fazer isso? Aí vem lá, inciso 7, diz assim: acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil está dizendo que quando o juiz vê, analisa e confere que há uma cláusula arbitral no contrato, ele pode extinguir o processo, ele extingue o processo sem entrar no mérito da discussão de quem deve o que para quem, só pelo fato de existir essa cláusula, e dizendo que quem deve julgar aquele conflito é a Câmara Arbitral escolhida pelas partes na época da elaboração do contrato. Tá, gente? Então, o Nelson tem razão, não deve ser não devem ser acolhidos os argumentos do João, deve sim ser mantida a sentença, porque ela está correta, ela considerou a cláusula compromissória arbitral que existia aí no contrato do João com a construtora. Tudo bem até aqui? Alguém ficou com dúvida? Tudo bem, professora. Vamos em frente, então. A gente viu aí a classificação da jurisdição, tá? E agora, quando a gente fala desse tipo de jurisdição, de classificação de jurisdição, a gente está falando da jurisdição estatal, da jurisdição do Estado, dessa atividade do Estado que utiliza aí os meios para a resolução de conflito. Nós estamos falando, então, da atividade do Estado, tá? E aí nós temos que, tradicionalmente, a jurisdição que nós conhecemos é a jurisdição chamada contenciosa, ou seja, aquela que tem lide, aquela que tem conflito, aquela que tem briga. Quando você vai discutir, quando você entra com uma ação contra alguém, a própria expressão é contra, você vai ir contra o interesse de alguém, tá? Então, essa é a jurisdição contenciosa. Mas existe um outro tipo de jurisdição, uma outra classificação de jurisdição, que é a chamada jurisdição voluntária. E aí eu trouxe a definição de jurisdição voluntária de um processualista chamado Fred Didier. E ele diz assim: a jurisdição voluntária é uma atividade estatal de integração. Busca-se do Poder Judiciário a integração da vontade para torná-la apta a produzir determinada situação jurídica. Por outro lado, na jurisdição voluntária ou graciosa, como preferem alguns doutrinadores, não há que se falar, via de regra, em lide. A jurisdição voluntária, gente, está lá prevista nos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil. Nós vamos abrir e vamos ler. Mas antes disso, deixa eu
falar uma coisa para vocês. Imagina que um casal sem filhos decide, ou um casal com filhos, não importa, decida se separar. Eles continuam amigos, eles estão de acordo com, assim, não, a casa na cidade fica com você, a casa do campo fica com você. Eles estão de acordo com a partilha de bens. Eles são super companheiros e aí entraram num acordo e vão fazer a guarda compartilhada das crianças sem problema nenhum. Então, na verdade, eles mesmos já decidiram os termos do seu divórcio. Eles querem modificar o estado deles, de casado, para divorciados. Mas eles não têm briga. Não é um contra o outro. Pelo contrário, os dois querem a mesma coisa. Os dois querem se divorciar. E lembrem-se que nós falamos que a jurisdição contenciosa, ela pressupõe um conflito. A lide, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Lembram-se disso? Na jurisdição voluntária, que é o caso aqui, não tem essa lide, não tem um conflito. Existe uma situação jurídica, uma situação de fato e uma situação jurídica, que é o casal é casado, então assinou esse contrato e quer desfazer os laços, quer mudar o seu estado civil, mas estão totalmente de acordo em relação a todos os fatores que envolvem esse desfazimento contratual. Mas eles precisam que o juiz homologue o seu divórcio. Eles precisam que o Estado fiscalize e pratique um ato administrativo de dizer, está homologado a partir da data de hoje, a fulana, conforme os termos apresentados pelas partes, vai voltar a assinar o nome de solteira, homologa a partilha de bens, homologa a guarda de... Tudo proposto pelas partes. Então, quer dizer, não houve conflito, não houve discussão, mas houve atuação estatal. Então, nesse caso, gente, a gente chama a jurisdição de jurisdição voluntária. E aí, como não poderia deixar de ser, no direito sempre há doutrinas, correntes doutrinárias, existe uma corrente doutrinária que entende que a jurisdição voluntária nem tem natureza jurídica de atividade jurisdicional, nem é atividade jurisdicional, porque não tem lide, porque não tem partes em polos contrários, nós temos dois interessados no mesmo resultado. Mas, e tem outra parte da doutrina que entende que é atividade jurisdicional, sim. Fiquem tranquilos que eu não vou perguntar o que vocês pensam se jurisdição voluntária é ou não atividade jurisdicional, mas vocês têm que saber que existe uma jurisdição que é chamada de jurisdição voluntária no Código e que ela vai dar conta justamente desses procedimentos em que se pede uma atuação do Estado através do Poder Judiciário, mas em que não há conflito. Naquele momento não há conflito, naquele momento não há lide, naquele momento não há parte em polos opostos da demanda, tanto que a gente não vai falar em autor e réu, a gente vai falar em interessados, porque os dois inclusive os dois podem entrar com a mesma petição, o mesmo advogado, os dois assinam a procuração juntos. Então, não há uma briga, não há um conflito, mas precisa da homologação. Então, alguns doutrinadores entendem que isso é uma atividade administrativa e fiscalizatória do Estado. Então, por isso, nem deve ser considerada atividade jurisdicional. Mas está no Código de Processo Civil e nós vamos ver aí o que diz o artigo 719. Vamos lá, gente?
diz assim o artigo 719. Vocês podem ver que esse artigo está lá dos procedimentos de jurisdição voluntária. E aí, segue isso, 719 e seguintes, nós vamos ter vários exemplos de jurisdição voluntária. Quando este código não estabelecer um procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes nesta seção. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação de providência judicial. Olha aqui, gente, mais uma vez a gente vê aqui o princípio da inércia. Mesmo na jurisdição voluntária, o judiciário vai ser provocado. Provocado por quem? Pelo interessado. E aí, esse interessado já vai demonstrar para o juiz de pronto a documentação necessária para que o juiz homologue, por exemplo, o que ele está pedindo. Aí, continuando, a gente vê, se vocês fizerem folhearem o Código de Processo Civil, vocês vão ver outros exemplos de jurisdição voluntária. Por exemplo, notificação, interpelação, o divórcio consensual que eu acabei de falar para vocês, olha lá no 731, diz assim: a homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão, e aí vem aí os requisitos da petição, testamentos e codicilos. Então, por exemplo, existe uma ação de abertura de testamento, o testamento ele vai ter uma abertura judicial, e aí, nesse caso, não existe, a princípio, conflito nenhum, é só abertura. Então, aí, o judiciário, mais uma vez, agindo de forma administrativa e fiscalizadora da ação. Enfim, e isso, então, gente, para vocês reconhecerem que alguns procedimentos que acontecem na justiça, que acontecem no Poder Judiciário, não tem esse condão de ser contencioso, de haver lide, de haver conflito. Muito pelo contrário. Normalmente, o que acontece nos casos de jurisdição voluntária é que, se tem mais de um interessado, nesse caso, eles estão interessados juntos. Eles não estão um contra o outro, muito pelo contrário, ambos querem o mesmo resultado. Outro exemplo que vocês já devem ter ouvido falar. Imagina o seguinte: uma pessoa faleceu sem deixar bens, mas havia uma conta poupança num valor pequenininho, aí 2, 3 mil reais, que sejam R$1.000, lá na Caixa Econômica Federal. E aí, os herdeiros querem utilizar esse dinheiro, por exemplo, para pagar o velório da pessoa ou para as despesas de farmácia que a pessoa fez. Então, o que eles vão fazer? Eles vão precisar abrir um inventário, um arrolamento? Não, a pessoa não deixou bem, só tinha esse dinheirinho aí guardado, e que, na verdade, está guardado porque ela não teve tempo de entregar ao seu credor, por exemplo, da farmácia. Ela já tinha gasto dinheiro na farmácia. O que vai acontecer? O filho dessa pessoa, por exemplo, através de um advogado, precisa da capacidade postulatória, vai pedir ao juiz que libere um alvará, que emita um alvará para a liberação desse valor junto à Caixa Federal. Nesse caso, ele vai estar brigando com alguém? Não, ele está só pedindo para o juiz emitir um alvará. Então, é uma ação de emissão de alvará, é uma ação de alvará, tá? Mas que não tem parte contrária, ele não está ingressando contra ninguém, ele está só pedindo que o juiz emita esse alvará para que ele tenha autorização de retirar esse dinheiro e pagar a farmácia. Entendem a diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária? Então, vocês vão ver, a jurisdição voluntária e a contenciosa, elas têm semelhanças,
Por quê? Por exemplo, são propostas perante o Poder Judiciário, ambas as ações, esses dois tipos de procedimento ocorrem perante o Poder Judiciário. Fazem coisa julgada, mas também tem muita diferença. Por exemplo, no caso da jurisdição contenciosa, há lide, no caso da jurisdição voluntária, não há lide. No caso da jurisdição contenciosa, eu tenho partes em polos opostos, um é autor, outro é réu, ou a gente pode chamar de requerente e requerido. No caso da jurisdição voluntária, não, nós temos interessados, tá? E aí, então, características da jurisdição voluntária. Características da jurisdição voluntária. Ausência de lide, né, nós já falamos, em regra não tem pretensão conflitante para ser pacificada, para ser solucionada pelo Estado. Obrigatoriedade. A intervenção do Poder Judiciário é, na verdade, obrigatória nessas hipóteses previstas em lei, aí os 719 e seguintes do Código de Processo. O juízo de equidade. O juiz é autorizado a julgar mediante critérios de conveniência e oportunidade, não apenas com os critérios de estrita legalidade. Ele tem um pouco mais de liberdade para entender e fundamentar as suas decisões, uma vez que não existe uma parte contrária. Ele pode, então, agir por equidade, sem considerar a estrita legalidade, ou seja, um apego a legislação de uma maneira estrita. E aí, inexistência de partes em polos opostos, não há partes com interesses contrapostos, sim interessados. Eles têm interessado nessa integração ou nessa ação do judiciário que vai homologar, que vai fiscalizar, que acaba sendo um ato administrativo do Estado através do Poder Judiciário. Tá? Então, principalmente, não há briga, não há lide, não há conflito, não há litígio na jurisdição voluntária. É só vocês lembrarem da expressão, vocês já ouviram falar divórcio litigioso. É um divórcio que tem briga. Então, é caso de jurisdição contenciosa, porque tem briga. No caso do divórcio consensual, não. Eles só vão pedir para que o juiz reconheça, de fato, e homologue a separação que ambos querem, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tem um aluno que me mandou um e-mail dizendo que começou as aulas há pouco tempo. Ele está presente? Não? É o Matheus, professora? Então, eu acho que é o Matheus, mas... Deixa eu ver o nome dele aqui, peraí. Vocês continuam me vendo? Sim. É porque eu saí da tela. Eu não estou vendo mais vocês. Eu estou aqui no... Professora, pela lista de presentes aqui, ele não tá não, viu? O Miguel não tá não. Matheus. Ele é o Matheus Miguel, Mateus. né? É isso. Mas ele começou. Vocês sabem quem que é ele? Sim. Sim. Mas ele tá no grupo do WhatsApp? Tá sim. Porque por conta do e-mail dele, é só conferir se esse é o nome dele mesmo. Por conta do e-mail dele, eu conversei com a Jaqueline sobre os trabalhos de vocês. E eu ia estender até a semana que vem a entrega, porque ele entrou depois, então, na verdade, ele está tendo dificuldade de acompanhar. E eu ia acabar... Peraí.
Eu ia transferir, então, abrir para todo mundo, para uma questão de justiça, quem ainda não entregou, né? Entregar até quinta-feira que vem, sem falta. Cadê aqui? Matheus Miguel, isso mesmo. É Matheus Miguel. Ele não está presente agora, né? Aqui com a gente. Pelo que eu vi na lista, não tá, não. Tá. Ó, eu vou, antes de começar a falar sobre tutela jurisdicional, eu vou dizer os nomes de trabalhos que eu já recebi. Quem não estiver nessa lista e não apresentou o trabalho ainda, tem até quinta-feira que vem. Por favor, Rebeca, você coloca isso no grupo? Tá? Ó, então eu tenho da noite a Micaele, a Alifer, Pietro, Guilherme, Natasha, Ludmira, Ana Beatriz, Yasmin, Renan, Márcio, Luiz, Nelson, Bruna, Homero, Denise, Matheus, Tadeu, Paula. A Paula é da manhã, né? Não é da noite. Vinícius, Emily, Murilo, Aline Fernanda, Lara, Luiz Alberto, Cleiton, Micaela e Rebeca. Tem alguém que me viu o trabalho e não está com o nome aqui na lista? Bom, está estendido, então, o prazo até quinta-feira que vem, dia 23, né? Para me entregar o trabalho da pós-aula 4 e 5. Tudo bem, gente? E agora, então, vamos falar sobre o conceito de tutela jurisdicional. Quando a gente fala de tutela, a ideia de tutela quando a gente fala tutela, a ideia que vem para a gente é de proteção, de solução, tá? Então, a tutela jurisdicional, o conceito do Cândido Rangel Dinamarca, que é um excelente doutrinador processual, é o seguinte, o que está na tela de vocês, a tutela jurisdicional, assim enquadrada no sistema de proteção aos valores do homem, não se confunde com o próprio serviço realizado pelos juízes no exercício da função jurisdicional. Não se confunde com jurisdição. A jurisdição é a atividade, tá? A tutela é o resultado do processo em que essa função se exerce, tá? Ela não reside na sentença em si como ato processual, mas nos efeitos que essa sentença projeta para fora do processo e nas relações entre as pessoas. Então, a tutela jurisdicional é o resultado que é entregue às partes e que vai ter aí, então, a modificação no mundo de fato, né? Do que está sendo discutido naquele processo, naquela ação, tá? E a gente vai ver que, como sempre, eu já falei isso para vocês, o ser humano, ele tem essa tendência de classificar as coisas para entendê-las melhor, tá? Então, uma mesma coisa pode ser analisada e classificada sob diversos aspectos. A doutrina processual classificou a tutela jurisdicional estatal, ou seja, esse resultado, essa solução entregue pelo Poder Judiciário, de algumas maneiras. Então, a primeira classificação que a gente traz para vocês é em relação à eficácia da tutela jurisdicional. E aí nós temos uma tutela que nós chamamos de tutela declaratória, que ela visa resolver a chamada crise de certeza. A tutela declaratória, na sentença em que vai acontecer essa tutela declaratória, a situação de fato já existe, o juiz só vai reconhecer ou não a sua existência. Então, o exemplo aqui é da investigação de paternidade. O que se busca numa ação de investigação
de paternidade é justamente o reconhecimento, a declaração da certeza de que fulano é pai de cicrano, tá? Então, se busca uma declaração, se busca acabar com as dúvidas, acabar com a crise de certeza. Olha, fulano é pai de cicrano, ou fulano não é pai de cicrano, tá? Depois, então, percebam, na tutela chamada declaratória, a situação já existe. O fulano já é ou não é filho de cicrano. O judiciário, quando foi acionado, ele foi acionado só para resolver a crise de certeza, responder acerca daquela situação, mas o fato já existia. Depois, nós temos a chamada tutela constitutiva. E esse tipo de tutela tem por objetivo resolver uma crise jurídica. Ou seja, essa tutela pretende uma modificação na situação jurídica existente. Por exemplo, quando se entra com uma ação para anular um contrato. Lembram-se do caso do João, ele entrou com uma ação para tentar anular o contrato ou modificar as cláusulas contratuais em relação à construtora XYZ. Então, gente, ou um divórcio mesmo, como acabamos de falar. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Quando o judiciário é provocado na busca de uma tutela constitutiva, o que vai acontecer é que vai alterar a situação jurídica já existente. Então, por exemplo, num divórcio litigioso, quando o marido entrou com uma ação para se divorciar da esposa que não aceita a separação, ou o inverso. Nesse caso, ao final do processo, quando o juiz quando o juiz reconhecer o divórcio, o que vai acontecer? O fulano vai deixar de ser casado com a cicrana e a cicrana vai passar a ter um status de divorciado e o cicrano também. Eles não vão mais ter o status de casado. Mudou a situação jurídica existente. A tutela constitutiva, ela modifica uma situação jurídica existente. E aí nós temos um terceiro tipo de tutela, que é chamada a tutela condenatória. A tutela condenatória, ela visa solucionar uma crise de adimplemento. Alguém não cumpriu sua obrigação. Pretende-se, nesse tipo de tutela, a condenação de alguém para pagar algo, para fazer algo ou para não fazer algo. O que se busca aqui é uma condição para que no momento posterior se exija um cumprimento esforçado, como, por exemplo, num caso de uma ação de indenização por danos morais, em que, se a parte foi condenada ao pagamento de danos morais, ela não fizer, pode-se executar. Então, ou seja, pode-se forçar essa medida através de uma ação de execução, uma ação de cumprimento de sentença, tá? Então, aqui se busca condenação de alguém que deixou de adimplir uma obrigação, seja ela uma obrigação de pagar, seja ela uma obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, agora me fugiu o termo. Espera aí que alguém chegou na sala, eu preciso admitir. Não, Márcio. Estou admitindo aqui. Então, nesse caso, gente, o que se busca é uma condenação para que no futuro, inclusive, se possa forçar a parte a adimplir aquilo a que foi condenada. Isso, até aqui, tutela declaratória, tutela constitutiva e tutela condenatória, é uma classificação que nós chamamos classificação tradicional ou ternária.
3 coisas. Ternária, tá? Mas, como não poderia deixar de ser, a nossa doutrina tem gente que pensa diferente, tem gente que enxerga outros 2 tipos de tutela segundo a sua eficácia. E aí essa ternária é a tradicional, e a quinária, que a gente vai ver agora, ela reconhece como tipos de tutela segundo sua eficácia, aquelas da ternária, então, declaratória, constitutiva e condenatória, mais a tutela executiva lato sensu e a tutela mandamental, tá? Vamos ver, então, o que são esses outros 2 tipos de tutela. Quando a gente fala em tutela executiva lato sensu, a gente está falando de uma tutela completa, pois após a decisão, reconhecendo o direito da parte a obter a satisfação, já se prossegue automaticamente para proporcionar essa satisfação. Então, por exemplo, numa ação de despejo, não só se reconhece o direito do dono do imóvel, do locador do imóvel, retomar o imóvel. Já de pronto se emite um mandato para saída do imóvel. Então, por isso que se chama executiva lato sensu, porque já existe aí, já se prossegue automaticamente com uma ação para satisfação do que se pretende nesse tipo de ação, tá? E nós temos também a chamada tutela mandamental, que ela é marcante, tem como característica marcante vir acompanhada a decisão de uma ordem que a parte tem que cumprir. A ação clássica mandamental tem, inclusive, o nome da ação vai lembrar vocês disso, que é o mandado de segurança, que é uma ação, é um remédio constitucional. Mas na área civil, como o mandado de segurança, ele tem uma série de peculiaridades, se vocês quiserem, procurem a lei de mandado de segurança, tem uma série de peculiaridades. Nós temos exemplos no processo civil, inclusive, em que as ações são mandamentais também e têm o mesmo rito de processo de conhecimento que nós estamos falando até agora, que não é diferente. Vamos lá abrir o artigo 536, que diz das ações de obrigação de fazer. Diz assim, chegaram no artigo 536 do Código de Processo Civil, diz assim: no cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela para resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, numa ação para obtenção de medicamento que não faz parte da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar ou conhece alguém que entrou na justiça, agora vocês vão utilizar outra expressão, né, que provocou o judiciário, que acionou o judiciário para a obtenção aí de um medicamento. Acho que a maioria de vocês já conheceu, conviveu com alguém que tem, ou mesmo se valeu desse tipo de ação aí para conseguir algum tipo de medicamento, certo? Nesse caso aqui, a gente pode se utilizar de uma ação de obrigação de fazer o quê? A entrega do medicamento, nos moldes do artigo 536 do Código de Processo Civil,
Para quê, gente? Para que o juiz determine não só a entrega do medicamento, mas determine uma sanção em caso de descumprimento. Então, por exemplo, você entrou com essa ação contra a Prefeitura Municipal de Jaú. E aí você pede, inclusive, e o juiz pode usar isso ou qualquer outro meio que se faça necessário para conseguir esse medicamento, como a imposição de multa diária. Vocês já ouviram falar na multa diária? As TREINTs? A multa diária é um meio para se atingir a tutela específica que o juiz pode se valer quando de uma ação mandamental, para obrigar, para forçar a parte a cumprir o que ele está determinando imediatamente, se a ação foi interposta com base no artigo 536 ou 538 do Código de Processo Civil, ele pode se valer, por exemplo, da multa. Ele pode se valer da questão do bloqueio de verba. Pode mandar sob pena de bloqueio das contas da pessoa. E qualquer outra medida que ele se valha para o efetivo resultado da tutela pretendida. Tá, gente? Então, nós temos aí mais 2 tipos de tutela, segundo a classificação da teoria quinária, que reconhece a tutela declaratória, a tutela constitutiva, a tutela condenatória, a tutela executiva lato sensu e a tutela mandamental. 5, por isso quinária. Tá, gente? Tudo bem até aqui? Vocês não estão perguntando, eu vou para frente. Tudo bem? Olha. Sim, professora, e nesse caso ele pode agir de ofício, sem ser provocado, para estipular a multa ou alguma outra ação. Peraí, quem está falando? Tadeu? Isso. Repete, por favor, que cortou. E neste caso, ele pode agir de ofício, ele não precisa ser provocado para estipular a multa ou alguma outra ação. Sempre o juiz vai ser provocado, sempre o judiciário é provocado, sempre a inércia da jurisdição. Acontece que, se a parte embasou o seu pedido no artigo 536, o juiz pode, conforme o próprio artigo 536, se valer de qualquer medida que ache efetiva, ainda que a parte, por exemplo, tenha solicitado só a multa. Aí o juiz entende, por exemplo, que a multa talvez não seja tão efetiva, porque, por exemplo, no caso da prefeitura, se você impuser a multa e a prefeitura não pagar, vai continuar da mesma forma. Ele pode, por exemplo, estipular o bloqueio das verbas públicas, que ele entende que vai ser mais efetivo. Então, se a parte entrou com uma ação de obrigação de fazer com base no Código de Processo Civil, nesse 536, o juiz, sim, pode se valer de outra medida que não a pedida pela parte para atingir o fim solicitado pela parte. Entende? Correto. Entendeu? Sim. Eu esclareci sua dúvida? Sim. Então, tá bom. Só para deixar muito claro, de toda forma, o judiciário sempre vai ser provocado. Acontece que a medida específica que seja mais eficiente pode ser que o juiz pense de uma outra forma. Por exemplo, do que a parte solicitou. Se a parte solicitou multa, ele entende que o bloqueio vai ser mais efetivo, então ele pode modificar. Só que isso também não invalida a parte de recorrer da decisão do juiz, tá? Eu continuo entendendo que a multa é mais eficaz e a medida determinada pelo juiz continuou sem surtir efeito. A parte vai recorrer ao tribunal. Tá bom? Correto. E vamos lá. Peraí, deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos lá agora, gente, para outro tipo de classificação de tutela. É a classificação segundo a permanência dos seus efeitos.
Nós temos 2 tipos de tutela, segundo a classificação, né, de permanência dos seus efeitos. Uma tutela que pode ser provisória ou uma tutela que vai ser definitiva. A tutela definitiva é aquela em que a gente obtém no final do processo, quando não cabe mais recurso. Aquela que vai ser efetivamente cumprida, respeitada, é aquela que vai entregar o bem da vida à parte, enfim, é aquela que vai se tornar, que quando faz coisa julgada, não é passível mais de recurso. Então, ela é definitiva, ela não vai sofrer mais modificação. Isso acontece apenas no final do processo. No final do processo, quando não couber mais recurso. Antes disso, existe uma tutela que é chamada de provisória. E essa tutela provisória, ela pode ser modificada. Em algumas situações, gente, se a gente esperar o fim do processo para receber a proteção ao bem da vida, esse bem pode já ter se deteriorado e pode não fazer mais sentido. Por exemplo, imagina que eu tenho uma situação em que o testemunho de alguém é muito importante. É muito importante. E essa pessoa pegou coronavírus e está num leito de UTI. O juiz, só que ainda não chegamos na parte em que o juiz vai determinar a audiência para a oitiva de testemunhas. E a testemunha está lá internada numa situação bastante complicada. Pode-se solicitar algo ao juiz para que ele ouça aquela testemunha antes que aconteça algo de ruim com ela? Claro que pode. Nós podemos pedir que cautelarmente, para assegurar o testemunho daquela pessoa, que o juiz, por exemplo, a ouça por videoconferência. É lógico que a situação do Covid é uma situação totalmente diferente, porque tem a contágio, enfim, não foi um bom exemplo. Imagina uma pessoa que está com câncer terminal, para ficar melhor, vai. E aí, então, pode se valer num procedimento cautelar aí para ouvir? Claro que pode, porque se esperar a pessoa mais um pouco, pode ser que ela não esteja aí para poder testemunhar. Isso é só um exemplo de provisoriedade de urgência, mas nós vamos explicar isso melhor, tá? Espera aí. A tutela provisória, gente, ela pode ser modificada. Por que ela pode ser modificada? Porque o próprio nome diz, ela é provisória porque não passou por todas as partes do processo. Então, não chegou ao final e não existiu uma cognição exauriente. O juiz não tomou conhecimento de tudo que acontecerá no processo para decidi-la. Pode haver uma tutela provisória logo no início do processo. Vocês já ouviram falar em decisão liminar. O que é essa decisão liminar? É justamente a decisão provisória. E a decisão provisória, ela se subdivide. Ela pode ser uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência, tá? Qual a diferença de uma e de outra? Uma tutela de urgência, ela está prevista lá no artigo 300 e seguintes do CPC, e o próprio nome já diz, existe uma necessidade de uma medida rápida para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Imagina o seguinte, existe uma construção histórica e o empresário comprou essa construção para demolir e fazer um determinado empreendimento. Só que aquilo faz parte do patrimônio histórico-cultural da cidade, embora não tenha sido tombada ainda. Pode algum interessado ou o próprio setor de patrimônio da prefeitura ingressar com uma ação
para que esse empresário não faça a demolição desse prédio e solicitar, a partir de uma tutela de urgência, ao juízo, que determine que o empresário não faça a demolição por conta de que, se ele demolir, depois não adianta ganhar o processo. O dano é irreparável. Não tem como construir de novo a construção histórica. Entendem? Nesse caso, é possível? Claro que é possível. E o juiz pode conceder liminar? Pode conceder liminar sem, inclusive, ouvir a outra parte. Se a matéria trazida documentalmente pelo autor deixar o juiz satisfeito ou seguro de que, se demorar mais, o dano vai ser irreparável. Então, ele pode agir cautelarmente. Então, ele não é que ele vai determinar que o empresário nunca faça demolição. Ele vai se abster enquanto o processo corre, até que se chegue a uma decisão definitiva acerca da possibilidade ou não da demolição. Mas, por enquanto, cautelarmente, provisoriamente, para que não tenha esse dano irreparável, o juiz pode deferir essa tutela de urgência cautelar. Tá? Cautelar por quê? Porque vai proteger o bem até que se decida o seu destino final. Outro exemplo, imagina que alguém seja credor de uma determinada pessoa, e essa pessoa, ele ficou sabendo que está vendendo e está doando todos os seus bens, está tirando tudo que tem no nome. E aí esse credor vai ficar sem garantia para receber a sua dívida. Ele pode entrar com uma ação e pedir uma tutela de urgência para apreensão de bens, por exemplo, para impedir esse devedor de continuar se desfazendo do seu patrimônio, de maneira que ele vai ficar sem a garantia de receber a sua dívida? Pode. Isso não significa que esses bens apreendidos vão ser transferidos para o patrimônio do credor. Não é isso. Vai ser apreendido como garantia, vai ficar lá cautelarmente guardado até o final do processo, até que se decida essa questão do pagamento da dívida. Tá? Então, acautelar um direito, acautelar uma situação é uma das espécies de tutela de urgência cautelar. A gente vê aí no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, nós já vamos ler. E nós também temos um outro tipo de tutela de urgência que, além de preservar um direito, ela acaba satisfazendo provisoriamente a intenção do autor. Por exemplo, ela tem o caráter provisório, mas a sua determinação vai fazer com que haja uma tutela satisfativa. Imagina que alguém precise de uma cirurgia urgente e o plano de saúde nega a cirurgia. O que essa pessoa vai fazer? Vai buscar o Poder Judiciário, entrar com uma ação contra o plano de saúde e pedir uma tutela de urgência para que o juiz determine que o plano autorize a cirurgia imediatamente, logo no início, para depois se discutir se realmente essa cirurgia deva ou não ser paga por ele. O que vai acontecer? Se no final do processo o juiz entender que a pessoa não tinha direito, ele vai mandar que a pessoa ressarça o plano de saúde ou pague o plano de saúde o que ele gastou com a sua cirurgia. Mas é urgente, não dá para esperar. Sem essa cirurgia, a pessoa morre. Então, se pede uma tutela de urgência antecipada. Satisfaz aquilo que se pretendia ao final do processo, que seria a cirurgia, a autorização para fazer a cirurgia, mas efetivamente que a cirurgia acontece no começo do processo. Só que é provisório. Por quê? Porque o processo vai continuar
E se ao final dele o juiz entender que essa pessoa não tinha direito à cirurgia, entender que o plano de saúde tinha razão, ele vai determinar que o autor, embora já tenha feito a cirurgia, ressarça o bem, ressarce os gastos do plano de saúde, por exemplo. Só que não dá para esperar o fim do processo para dizer se o plano tem razão ou não, porque se esperar o fim do processo, o autor pode não estar vivo mais, pode ter morrido. Então, por isso, uma tutela de urgência antecipada, porque vai satisfazer determinada pretensão do autor, tá, gente? Vamos voltar aqui, ó. Então, a tutela pode ser provisória ou definitiva. A definitiva, quando não cabe mais recurso, é lá no final do processo, é a entrega definitiva da solução da pacificação do conflito pelo Poder Judiciário, e a provisória, a tutela provisória, é aquela que pode ser modificada ao final do processo. Ela vai ser concedida antes do final do processo, no curso do processo, pode ser lá no começo do processo, mas ela é provisória. Por quê? Porque o juiz não conheceu todos os fatos, todas as provas, todos os argumentos de ambas as partes. E ele precisa levar isso em consideração. Por isso, então, essa tutela é concedida, mas ela pode ser modificada. E aí, a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. De urgência é essa que nós vimos. Ela precisa ser concedida por conta de um dano que pode ser irreparável ou de difícil reparação. E a tutela provisória de urgência pode ser cautelar, como no caso ali da apreensão dos bens, para que o devedor não se desfaça daqueles bens, então esses bens ficam guardados para que, se o juiz decidir que o credor tem razão, exista meios para garantir o pagamento da dívida. Ou a tutela antecipada, a tutela provisória de urgência antecipada, que é o caso aí da cirurgia urgente que o plano de saúde não autorizou. Não, no caso da tutela provisória de urgência antecipada, existe a satisfação daquilo que o autor pretendia ao final do processo, logo no começo, porque senão, se não acontecer no começo, o dano pode ser difícil ou de impossível reparação. Só que ela é provisória, ela pode chegar ao final do processo e o juiz modificar. Gente, uma coisa importante que vocês têm que pensar é que a morosidade, quem já ouviu falar aqui que a justiça do Brasil é morosa, ela demora. Nós já vimos, inclusive, dentre os princípios do processo, que regem o processo, os princípios constitucionais do processo, que foi colocado, através de emenda constitucional, a duração razoável do processo. Não dá para ficar esperando uma vida inteira. Mas, então, até por reconhecer essa morosidade ou essa demora do processo, é que a própria legislação prevê tutelas provisórias. O que eu ia dizer para vocês, o meu mais é que isso não é exclusividade do Brasil, tá, gente? O Brasil tem uma justiça morosa? Tem, mas outros países também têm. A Itália, por exemplo, tem o mesmo problema de justiça morosa. Isso não é exclusividade do nosso país. Por quê? Porque existe um trâmite, existe um caminho processual que acaba por exigir que se conheça, que se perceba várias faces do mesmo fato acontecendo. E, às vezes, como já falamos a vocês a respeito da explosão de litigiosidade contida depois da Constituição de 88, abriu as portas do judiciário, muita gente foi resolver seus conflitos no judiciário. Então, isso pode demorar um tempo. Só que tem coisas que Rui Barbosa já dizia, que justiça tardia é injustiça.
Então, em algumas situações, a prestação da tutela jurisdicional tem que ser rápida, sob pena de causar um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, nesse caso, nós temos instrumentos, ferramentas processuais para pedir ao juiz que decida liminarmente, provisoriamente no processo, nessas situações que exigem essa prestação mais rápida. Mas, como dissemos, é uma prestação mais rápida, mas ela não analisou tudo que vai acontecer no processo, então ela é provisória, ela pode chegar lá no final e ser modificada. Tá bom? Vamos ver, antes de falar da tutela de evidência, o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Vamos lá, gente? Acharam o artigo 300 do Código de Processo Civil? Diz assim o artigo 300. A tutela de urgência será... Espera aí que alguém entrou na sala. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Imagina aqui no caso do plano de saúde, se o juiz entender que a parte deve, por exemplo, deixar algo como garantia de que chegar no final a tutela vai ser modificada, e aí se tenha como ressarcir o que o plano de saúde gastou, é possível que o juiz peça essa garantia ou essa caução, mas ele também pode dispensar se entender que a parte não tem condição de fazê-lo. É isso que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 300 do Código de Processo. Diz também o parágrafo 2º, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. E parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ou seja, como a tutela ela é provisória e ela pode ser modificada quando chegar ao final do processo, para ela ser concedida, ela tem que ser reversível, tem que poder ser modificada. Então, no caso aqui, não vai deixar, por exemplo, não tem como deixar de desoperar o sujeito, né? Não tem como desoperar o sujeito. Mas a discussão toda do plano de saúde era uma questão financeira. Então, é reversível? Ele pode cobrar e receber o que gastou pela cirurgia? Pode. Então, é reversível. Então, o juiz pode conceder. Agora, se o que o autor está pretendendo com tutela de urgência for irreversível, não der para modificar, ao final, ele não vai conceder. Tá? Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, tá? Gente, e agora vamos para a tutela de evidência. Essa tutela é o tipo de tutela provisória também, tá? Mas que não é fundada nesse perigo ou nessa necessidade de urgência, de rapidez, mas muito mais
Porque o nome diz, olha, é evidência, tutela de evidência, porque parece que já é possível mostrar ao juiz de pronto toda a probabilidade da razão que o autor tem. Olha só, gente, no artigo 311 do Código de Processo Civil, a gente vai ver os exemplos de quando a tutela de evidência pode ser concedida. Vamos lembrar aqui, a tutela de evidência também é uma tutela provisória. Vocês estão vendo os slides? A tutela de urgência também, de evidência também é uma tutela provisória. No entanto, ela não se fundamenta nessa necessidade de rapidez de prestação da tutela, mas porque está evidente a probabilidade de razão do autor. Vamos lá no 311. Diz assim, acharam 311 do Código de Processo Civil? Diz assim: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Então, imaginem o seguinte, gente. Imagine um caso em que um autor alega ser proprietário de um imóvel. E aí, ele está procurando a justiça, ele vai se valer do judiciário para pedir que o... Peraí, que entrou alguém. Deixa eu pensar aqui no... imagina só, então, ele é proprietário de um imóvel, ele tem a escritura pública de que ele é proprietário desse imóvel, ele tem todos os impostos pagos em seu nome, mas o que acontece? O seu vizinho, por exemplo, resolveu fazer uma plantação de batatas ou de qualquer outra coisa em parte do seu terreno. Como não existia um muro nesse imóvel, o vizinho adentrou bastante na área que é de propriedade dessa pessoa. Quando vai propor a ação, pedindo que o vizinho, ao judiciário que determine que o vizinho, por exemplo, retire imediatamente a sua plantação e pedindo que esse vizinho não faça mais plantação em seu terreno, o que vai acontecer? Ele vai juntar já de pronto, na inicial, a escritura do imóvel, a planta do terreno, vai tirar fotos mostrando que o vizinho entrou meio terreno com a plantação, vai
vai mostrar, por exemplo, uma notificação extrajudicial, uma carta que ele mandou pedindo ao vizinho que retirasse a sua plantação, que ele iria começar a construção de uma piscina naquele lugar e agora não pode porque tem as batatas do sujeito. Enfim, ele juntou uma série de documentos comprovando que o terreno é dele, que o vizinho invadiu aquele local, que o vizinho não está sendo razoável e que o vizinho não está cedendo e continua entrando no seu terreno. O juiz vai abrir para o vizinho falar. O vizinho não traz nenhuma prova de que ele é o proprietário, muito pelo contrário, nem tem como, a escritura pública é do proprietário. E o vizinho não tem nenhuma outra prova que faça dizer, não tem um contrato de gaveta, não tem nada que possa dizer, não, esse imóvel é meu, que possa fazer com que o juiz ficasse uma pulga, com um pouco de dúvida acerca daquela propriedade. Não, está tudo documentado ali na inicial. O juiz pode, através de tutela de evidência, deferir essa tutela provisória, determinando, por exemplo, que o vizinho tire as batatas imediatamente do terreno do outro? Sim, isso é o caso de uma tutela de evidência, tá? Uma tutela provisória também. É uma tutela que, ao chegar ao final, depois de uma cognição que a gente chama de exauriente, em que o juiz vai analisar todos os fatos, tudo, até se transformar em uma situação definitiva, ela pode ser modificada. Só que, como o próprio nome diz, é uma tutela de evidência. De pronto, a gente já consegue perceber uma certa probabilidade daquilo que o autor está falando. Ele trouxe aí uma série de documentos que comprovam o que ele está alegando. Então, de pronto, mas, gente, a evidência tem que estar latente, né? Porque vai aí conceder uma tutela provisória, não em razão de um risco de dano irreparável, como é no caso da tutela de urgência. Não é para preservar um bem, não é para antecipar os efeitos da tutela em caso aí de um risco à saúde, algo que se precisa urgente. Não, nesse caso, a tutela de evidência, ela se baseia na probabilidade de razão do autor, tá? E são esses casos que estão previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos fazer um intervalo. Oi, quem está falando? Só rapidinho, é o Renan que está falando. Tá. A tutela antecipada, eles utilizam outro nome como satisfativa também? Isso. Na verdade, não é que ela se chama satisfativa, mas ela é satisfativa. Por que ela é satisfativa? Porque ela traz o bem da vida, que seria concedido em tese no final do processo, aqui para o começo. Ela satisfaz a pretensão do autor. Por isso que a gente fala que ela é satisfativa, tá? Mas ela precisa ser, tem que ser possível a sua reversão. Então, ela tem que ser reversível, ela não pode ser irreversível. Então, é possível reverter a tutela antecipada. Então, ela pode ser concedida. Se não for possível reverter esse resultado, ela não pode ser concedida, tá? Mas por que a gente fala que ela é satisfativa? Ela é satisfativa porque ela satisfaz a pretensão do autor. O que o autor receberia, em tese, lá no final do processo, é trazido para esse momento processual. Só que só é trazido para esse momento processual se puder depois reverter essa decisão, essa tutela, ela é provisória, ela pode ser modificada ali no processo. Entendeu ou não? Entendi. Não, é porque eu tinha te perguntado a respeito, assim, se é comum nas petições iniciais, o pessoal, os advogados colocam como tutela antecipada, né?
mas alguns colocam, ao invés do nome antecipada, como satisfativa ou não? Não é comum? Nunca vi, mesmo porque é terminologicamente errado falar assim. Por quê? Entendi. Porque o nome da tutela é uma tutela de urgência, ó, o nome da tutela é tutela de urgência, a modalidade é antecipada, tá? Ela tem na sua essência essa natureza satisfativa, mas ela não se chama satisfativa. Então, o advogado não vai colocar, requer uma tutela satisfativa porque tá errado, né? Ela não chama satisfativa. Nós falamos que ela é satisfativa porque ela traz a satisfação do final do processo para o começo. Mas eu não sei se você conseguiu entender essa diferença. O Não, nome da entendi, sim. tutela é Entendi. tutela de urgência na modalidade antecipada. Agora, ela se caracteriza como uma tutela satisfativa porque ela satisfaz, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa, que isso é uma confusão que a gente vai ver por um tempo ainda nos processos que estão acontecendo. O nosso Código de Processo Civil, ele é novo, ele entrou em vigor há pouco tempo. É uma lei de 2015 que começou a valer em 2016. O que acontece? Antes, no código anterior, que era o Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos uma outra configuração das tutelas provisórias. E a mais famosa delas, desse Código de 1973, era a chamada tutela antecipada. Então, os advogados, você que trabalha na Justiça Federal, né, Renan? Isso. Então você deve acabar vendo a expressão tutela antecipada com mais familiaridade desde da época em que vigorava o outro código, por conta disso. Esse código, a tutela provisória, foi definida dessa nova forma. Então, hoje nós falamos em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência, tá? Antigamente, tudo era tutela antecipada, ou era tutela cautelar, e aí a gente tinha um tipo de ação que eu chamava ação cautelar. E aí nós tínhamos as ações cautelares nominadas e as inominadas. Mas a gente não vai entrar nessa discussão de como era antes. Mas você vai ver que é comum a gente ver confusão de advogado hoje em dia, fazer confusão em relação a esse instituto da tutela provisória. A tutela provisória hoje, como que ela é definida hoje? Ela pode ser definida, a tutela provisória, em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência se subdivide em dois tipos. Uma tutela de urgência cautelar, que serve para proteger o direito, mas sem entregar esse direito, ou sem satisfazer efetivamente o que se pretenderia no final do processo, e uma tutela de urgência antecipada, em que você realmente antecipa os efeitos da tutela final, você satisfaz, pelo menos em parte, a pretensão do autor por conta aí de um risco de dano irreparável ou de difícil reparação. E no caso, o outro tipo de tutela provisória, por que de provisória? Porque pode ser modificado. O tipo de tutela que a gente chama de evidência, que aí ela se fundamenta não no fato dessa necessidade de risco de demora, mas no caso aí da probabilidade grande do que o autor está alegando ser verdade e ser reconhecido ao final, tá? Entendeu? Ou ainda Entendi, professor. Obrigado. Pode falar, gente. Como eu falei, agora é hora de Obrigado. dúvida, de errar.
a gente tenta explicar de uma outra forma. Eu sei que, por enquanto, essa matéria de processo parece um pouco abstrata para vocês, porque vocês ainda estão no primeiro semestre. Logo, vocês vão ver que tudo vai fazer mais sentido quando vocês começarem a ter familiaridade aí com processos de fato, tá? Fiquem tranquilos, porque é o começo, é difícil para todo mundo. Aliás, desde quando eu fiz faculdade, já comentei isso com vocês em sala de aula, o pessoal tinha, assim, achava que o processo civil era difícil, ou o processo é difícil porque é um caminho. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa que dirigir um carro. A gente tem aquelas aulas teóricas, a hora que a gente pega, é bem diferente. Não era tudo isso, é só isso mesmo. Vocês vão ver que vai ser bem mais fácil daqui para frente, tá? Mais alguma pergunta? Eu vou dar um intervalinho, então, de 15 minutos, gente. E aí, porque eu preciso tomar água, minha boca está super seca. E aí nós vamos começar a fazer revisão para a prova, tá? E eu queria que, se alguém pudesse colocar no grupo aí para o Matheus Miguel vir para a sala de aula, porque ele justamente colocou da dificuldade por conta de não ter tido aula presencial. Então, principalmente as primeiras aulas, aquelas que nós vamos retomar aqui depois do intervalo, seria importante que ele e quem não esteve presente em sala de aula tivesse a oportunidade de ver agora, tá, gente? Vocês chamam o pessoal, por favor, que nós vamos começar a revisão. Semana que vem nós vamos continuar a revisão. Eu estava fazendo a conta, nós temos aí, acho que uns 84 slides para revisar. Então, é bastante coisa, é bastante matéria. Mas a gente tem aí 2 semanas para fazer isso, tá bom? Então, 9 horas, agora são 9 horas, 9h15 a gente volta, tá? Vou parar a gravação aqui.